Tá? Pessoal, aquela pesquisa que a gente fez no começo do ano, para pontuar as dificuldades, precisa do microfone? Por causa da gravação, tá? Mas vai ficar ótimo, mas... Eu baixo. Então, bom dia a todos. A gente aproveitou na educação física aquele questionário que foi elaborado e aplicado nas escolas com os professores para saber as dificuldades que cada um tinha na nossa área, até em questão de busca de material. E a partir daí a gente elaborou um site, por enquanto está no Yahoo, mas que ele vai fazer parte daí do nosso grupo, né, da nossa página da educação física. E vou até aproveitar para falar que o portal está elaborando a página da educação física no portal, e esse site nosso do GT de trabalho também vai ser linkado na página de educação física do portal. Então vai ser mais um ambiente. Nós aproveitamos essas dificuldades, esses temas que nós temos ali, e passamos para os professores da Universidade Federal, que vão estar produzindo textos para a gente colocar nessa página, né? E aí, quando o professor acessar tanto a página do portal quanto a educação física, ele vai ter acesso a todos esses conteúdos. Liga para mim lá em apresentação, por favor. Eu já tenho um ajudante aqui, ó, em primeira linha, tá bem ali. Então a gente colocou lá como título de informação para o professor que isso foi levado para as escolas, né? Para todo mundo, não ficou só restrito ao nosso GT de Educação Física. Então o professor já tinha uma informação do que é o GT, qual é a finalidade da nossa área, né? O endereço que está ali da escola virtual, e pontuando o que é o GT de Educação Física, qual que era o nosso objetivo ali. E em cima disso já colocamos lá também o gráfico daquelas perguntas do começo do ano, né? Então apareceu lá dificuldades em achar texto de coordenação motora, né? Então está lá 37%. A gente colocou ali, montamos esse gráfico em cima das 3 maiores dificuldades que o professor tinha em sala de aula. E isso, lembrando, foi feito, né, no Paraná inteiro pelos grupos, né, dos nossos núcleos. E aí a gente conseguiu, em cima disso, montar esse gráfico. Tá? Então, lembrando ali, para o ensino médio, as dificuldades eram qualidade de vida, aspectos fisiológicos e as regras dos esportes, que há uma variação grande de regras. O futsal, por exemplo, muda todo ano, umas 2, 3 vezes, tem algumas inclusões de regras. E o professor tinha dificuldade até em buscar isso daí, aonde buscar, como fazer para estar se reciclando. Né? E a gente buscou colocar isso lá também como dificuldade. Mais para frente um pouquinho, do técnico profissionalizante, tem as dificuldades, que são nossos sistemas e táticas de equipamentos, qualidade de vida e dança. Montamos o gráfico em cima disso, e educação para jovens e adultos também está ali pontuado. Tá? Com relação à nossa dificuldade de trabalho, em cima disso, muita gente tem dificuldade de fazer a relação da tecnologia com a educação física. Eu vou trabalhar com educação física, vou estar usando tecnologia. Você está usando tecnologia a todo momento. Você vai passar um vídeo, vai trabalhar com projeção. Eu quero trabalhar com regras. Posso colocar meu aluno em sala de aula para trabalhar, posso colocar no laboratório de informática, posso levar na quadra. Por que não usar as tecnologias? Né? A gente teve até dificuldade durante o ano, enquanto eu estive na sede, de pontar isso com os departamentos. Né? Como que vai ser trabalhado tecnologia e educação física? E até a gente abrir esse horizonte com as pessoas demora um pouquinho de tempo. A gente tinha o projeto dos jogos, né, que a Denise estava lá, que acabou a gente trabalhando no projeto de jogos. Fomos trabalhar com educação especial junto com a Ana e o professor Rosni, né, aplicamos algumas palestras em cima de jogos aplicados à educação. O pessoal adorou e viu que há possibilidade de trabalhar com tecnologia e educação física. Não é uma coisa assim à margem da tecnologia. É uma coisa que, pelo contrário, precisa e muita tecnologia para se desenvolver. Pegar uma bolinha e trabalhar na prática é tranquilo. Mas como avançar isso? Como levar isso à frente? Né? E a gente buscou pontuar isso, inclusive até com a página. É um ambiente que você pode estar buscando as coisas. Estou com dificuldade? Vou buscar onde? Temos a nossa página para trabalhar. Depois, clica em educação física. Não, coordenação motora. Né? Aí nós tentamos fundamentar, tá, algumas das prioridades, né? E em cima dali o professor possa trabalhar, ler, se reciclar um pouquinho. Colocamos endereços de site onde ele vai achar matérias sobre coordenação motora, que ele estava com dificuldade, né? E deixamos uma abertura, se você tiver aquele que tinha algum material escrito ou até exercícios para ser passados, enviasse para a gente colocou isso também na página. Não é só uma coisa assim, eu vou buscar a informação, não, eu também tenho informação para passar, eu tenho um ambiente para colocar. Então ficou uma coisa assim bem tranquila quanto a isso. Deixa eu ver um ponto importante. Os participantes preliminares aqui, por favor. Isso.
Então a gente deixou, no que eu estava falando, as dificuldades iam aparecendo, as pessoas podiam entrar em contato através dos nossos e-mails, ou então até com sugestões. Nós analisávamos isso durante as discussões do GTs, né? E depois colocamos de volta lá nessa página para o pessoal pesquisar. E a importância disso daí é de estar divulgando esse trabalho nas escolas, porque também a gente monta uma página, está trabalhando com GT, se discute o ano inteiro as dificuldades, mas isso está chegando lá na escola, que eu acho que é o ponto principal. Nós estamos conseguindo atingir lá o professor que está trabalhando, o nosso aluno na escola, né? E essa dificuldade a gente tem na educação física também, acho que é com todo mundo, né? E tendo o lugar de acesso, o lugar de você ter o contato, de conversar, de passar isso, eu acho que é uma coisa muito importante. Até a nossa filosofia do portal agora, né? A Maristela está aqui, que é a companheira, nós estamos montando a página, é de fazer isso chegar, fazer isso estar lá na escola, no dia a dia do aluno. O professor está lá tendo um embasamento para ele buscar as coisas, então tem que ter onde isso. Nós temos que estudar a tecnologia, temos que estudar a nossa página. Então o trabalho basicamente da educação física esse ano foi estruturar isso de uma maneira com que isso chegue às nossas escolas, chegue ao nosso aluno, chegue ao nosso professor. E a partir do ano que vem, a nossa página do portal também vai estar no ar, linkada com esse grupo do GT, né, que é uma proposta que a gente levou e com certeza vai acontecer, para que isso seja realmente uma união de forças para atingir o objetivo. Não adianta pensar na página do portal é uma coisa, a página do GT é outra, não. Todo mundo está buscando o objetivo que é chegar no aluno. Eu acho que se a gente juntar isso, fazer com que isso aconteça, para a gente vai ser uma coisa muito boa. Então esse é o nosso trabalho que a gente fez durante o ano. Estamos tentando melhorar isso daí, né? Vamos ver como que a gente vai fazer. Todo esse trabalho está sendo referenciado, os contatos foram colocados, ali a gente tem confederações, tem todos os endereços onde o professor possa buscar as coisas, universidades, a gente está fazendo isso ali. Na página que nós estamos montando no portal, nós entramos em contato com a Universidade Federal por enquanto e vamos precisar até do pessoal, né, já falei com a Regina, né, que os assessores da CET possam levar essas nossas dificuldades, os conteúdos que nós vamos trabalhar dentro da página do portal, para as universidades onde estão nas regionais, para que esse pessoal da universidade possa produzir material para a gente colocar na página, né? Produzir textos, podem ser validados pelo professor, que a gente fez um critério lá, a gente vai passar depois isso para a CINEI, sentar e discutir, mas que esses textos possam ser produzidos até pelos acadêmicos e chegar no professor da escola. Então a gente tem que fazer uma ligação, trazer a universidade perto do nosso aluno. Tá? Então essa é a nossa proposta de trabalho na educação física, foi o que foi realizado durante o ano, discutido, tentado montar. O Paulinho, que é o idealizador da página, né, que não pôde estar aqui agora, deveria estar aqui para falar, mas a gente, como todo mundo estava na mesma linha, apesar de eu estar 2 meses e alguns dias fora da seta, mas o trabalho a linha foi montada, qualquer um da educação física podia estar aqui falando agora, porque foi uma coisa bem clara, bem definida e bem posta. Tá bem? Eu acho que era isso que eu tinha que falar. Alguém quer comentar, quer perguntar? Perguntas? É só entrar, né? A gente fez uma coisa assim de fácil, entrou, né, e vai buscando. E aí tem os contatos, tem as coisas para ser feitas. E está tendo bastante procura, o pessoal está entrando, apesar da pouca divulgação, assim, o Paulinho acho que tentou divulgar na educação física, no Faxinal do Céu, acho que não foi possível, né, a gente não teve uma educação física, mas já estava pronto isso desde julho, e a gente foi só passando essas coisas, foram levando, a gente tinha contato e a gente foi renovando. Mas a princípio era para ter sido apresentada na educação física lá em Faxinal do Céu, no julho. Todos aqueles links que você clicar, tem material. Entrou em qualidade de vida, tem lá explicando qualidade de vida, tem lá os endereços para você buscar alguma coisa, tem exercícios para você praticar com o seu aluno. Então, tudo está pontuadinho, tudo está funcionando. Na verdade, quando ele falou ali de uma proposta, né, de oficina, a intenção era justamente para o CRTS, né, no começo desse ano. A gente até protocolou um projeto bem legal, mas eu acho que talvez a falta de contato com o departamento, a falta de entendimento deles em relação à questão jogos,
né? Eles não entenderam a proposta, acho que como deveria ter sido entendida, e ele acabou sendo arquivado, né? E depois eles utilizaram, como ele bem falou, porque o Departamento de Educação Especial chegou a passar esse projeto lá dentro, que passou em todos os departamentos e voltou por um departamento apenas. Então, o DE, na verdade, viu esse projeto e achou interessante, nos procurou para que eles trabalhassem daí, acho que foram 2 dias que tiveram no encontro ali. Um dia a gente foi em Paranaguá, né? E aí aproveitou-se essa ideia do projeto deles, trabalhando com a educação especial. Então foi bem legal assim nesse sentido, né? Faltou só o trabalho aquilo que eu falei da dificuldade deles associarem a educação física com a tecnologia é muito grande para algumas pessoas, há um certo distanciamento. Mas quando você fala em jogos aplicados à educação e vai usar um computador, tem que lembrar que isso está sendo construído desde a prática lá. Não é uma coisa que eu vou chegar, sentar na frente do computador e vou começar a jogar, né? No projeto a gente tinha a construção, o Rosinho até tinha elaborado bem algumas coisas, que a criança ia construir o brinquedo, o jogo, e depois ela tinha toda a evolução até chegar a jogar com ele na internet. Então o trabalho era bem contextualizado, né? Infelizmente não foi entendido pelo departamento. Inclusive agora, conversando com a esposa do Dalton, né, que veio aqui para conversar com a gente, porque ela é de educação especial, daí ela até comentou, ela disse assim, acontece, você precisa das coisas, e vai o pedagogo da escola, e o professor que está lá, na verdade, que está querendo, né, fazendo essa dos jogos, quando eu comentei, ela disse, nossa, mas não chegou nada pra gente. Você vê, a gente montou até um disquete que foi mandado com material, né, todas as escolas, e tudo, e não chega. Então a gente tem que começar a atingir o professor, né? Por isso a necessidade também dessa página. A pessoa está informada, está lá e vê, está acontecendo isso. Opa, vocês foram na reunião lá, teve um projeto, teve alguma coisa, eu quero saber, né? Daí eu acho que é esse o momento que os assessores, quando estiver lá, né, na escola, dando assessoria, eles vão estar dizendo, não, ó, você, professora, disse, tem isso, né? Entra lá, dá uma olhada, ou entrar com ele, mostrar. E é interessante que o resgate que eles fizeram no projeto, eu acompanhei mais de perto com o Ronaldo e o Rosni na construção, a contextualização e o resgate histórico que se fazia para trabalhar as propostas de jogos que vocês... Até tinha um jogo que você podia até citar a interdisciplinaridade, né? Com todos eles. Então eles foram buscar toda a informação de onde surgiu, né, aquele africano, teve outro. Então, assim, muito interessante. Mas, enfim, né? Tá aí. A palavra jogo, tá? Precisa justificar, né? Atribuir uma outra identidade, uma identidade lúdica. Uma coisa mais. Tanto que o nome dessa oficina era. Em relação aos jogos, tem alguns gestores que não têm essas palavras. Então, nessa oficina, por exemplo, o nome da oficina era Jogos como Facilitadores da Aprendizagem. Né? Então, tem que... Eu estou me colocando no lugar dele. É muito forte. É muita presunção. É muita presunção no jogo ter esse papel. Colaborador, então, seria? Se bem que não fomos nós que colocamos, mas tudo bem. É um recurso. Ele é um meio de ligação para os É a questão de mudar os conceitos mesmo. Foi um alerta. Na verdade, as nossas intenções, as nossas tentativas de rebate contra a propositura de implementação da oficina, foi um alerta para nós mesmos. De repente, o vocabulário nosso, a gente se conectar no meio tecnológico. Não, mas é esse que eu te digo, que facilitador foi o nome que a secretaria deu, não era era a nossa projeto. proposta da SET deles. E eles vieram com essa proposta. Essa era outra proposta. Por isso que a questão da proposta, eles vieram com a proposta, nós fomos com outra proposta, aí já ficou. A proposta, que o objetivo é o mesmo, não só de quem está no portal, quem está no RT, quem está no departamento, o objetivo é o institucional do bem dito, que é chegar na escola, chegar na produção do conhecimento que ocorre dentro da sala de aula, no ambiente escolar. Então, a proposta, a dita proposta, deve ser até na verdade, quando você coloca de juntar, né, as forças, foi justamente pelo entendimento desse projeto, dessa repercussão, quando voltou, é que quando foi pensado no projeto de educação especial de Guarapuava, o que foi feito?
Contato com o departamento, o projeto foi lá para eles, analisamos, né? E foi construído em parceria. Quer dizer, veio a proposta de Guarapuava, foi para o Departamento de Educação Especial e lá nós discutimos, reelaboramos várias vezes até chegar ao que chegou. Por isso que nós, enquanto tecnologia de educação, portal e CLE, nós precisamos chegar no departamento juntos. Porque daí é mais coisa em termos de sensibilização, em termos de Se o teste tivesse dado cursos talvez na argumentação, tanto no sentido de produção do portal e de implementação da CLTE. Então, porque a nossa intenção é a mesma, é sensibilizar e apresentar um suporte tecnológico e, consequentemente, metodológico para fortalecer a produção do conhecimento, o curricular na escola. Então, é imprescindível, nesse primeiro momento, a gente fala tanto de distanciamento entre nós, equipe de ensino, e nós, equipe de ensino, nós, enquanto CLTE e equipe de ensino do núcleo. Nós, enquanto SESC, e nós, enquanto coordenações de disciplinas, por exemplo, dos departamentos. Mas, primeiro, nós precisamos nos aproximar, nós, enquanto CTPA, coordenação de tecnologia da educação, que cuida da implementação, e coordenação do portal de educação primeiro. E isso está acontecendo de forma até histórica essa semana, né? De algo assim mais sistematizado, a apresentação disciplinar, a equipe do portal foi convidada. Então, nós acreditamos que isso vai dar um resultado que nós iremos nos aproximar e daí nos fortalecer enquanto estudo, juntos, para depois eu acontecer. Porque a intencionalidade é a mesma. Né? E a dificuldade é até quanto agora que a gente está fazendo os conteúdos do portal, que são cada página, até do entendimento com o DEF, com o DEM com o DEJA. Então a gente tem que fazer o nosso entendimento, tem que ter um entendimento lá entre eles, você pontuar, porque muitas coisas que estão contempladas dentro do DEF não estão no DEM. Então você tem que até dentro disso buscar estar relacional. Como é que vocês estão pensando quanto DEF? Assim, nós estamos com essa proposta, vocês vão juntar, conversar quanto DEM. Então não é uma coisa assim, não, vamos fazer isso, chega lá e está tudo certo. Não está, porque eles também estão nessa mesma busca. Né? Muitos tentando se aproximar e muitos ainda nem tiveram esse cunho de tentar mesmo realmente sentar e conversar entre os departamentos. Então é uma coisa assim, nós temos que ter conjunto de ações mesmo para chegar na escola. E isso vai ter que fazer isso aqui, ó, portal junto com a CEP, CRTE, lá se juntar DEM, DEF, sentar todo mundo depois, para realmente chegar na escola. Senão fica uma coisa assim, eu tenho esse conteúdo, agora você não tem esse, como é que vai fazer? Né? Aí não vai levar nada, você começa a medir força e você não sai do lugar. Né? E o aluno acaba não tendo aquilo que ele deveria ter. Acho que mais ou menos por aí. Certinho? Agora seria a vez de ciências e biologia, mas a gente, devido a um probleminha, nós vamos inverter, né? Sociologia, que seria na sequência, vai apresentar então primeiro e depois ciências e biologia. A gente já tem que bater isso, a gente sai. Não, tudo bem, sem problema. É que vocês estão sendo solicitados, quem vê vocês, que a gente chama. Então o Luiz vai apresentar, né? Sociologia. Bom dia, colegas. Então nós vamos apresentar aqui o GT de Sociologia. E o nosso grupo, ele é um grupo que foi um grupo assim pequeno. Nós tínhamos no começo 9 integrantes. Final do primeiro semestre, uns 4. E agora não sei mais quantos. Agora que o pessoal entrou,
no segundo semestre. Eu não sei exatamente a quantidade, por isso que vocês não vão ver o nome de ninguém aí nos componentes, né? Tem umas coisinhas erradas, eu sei, você pode deixar que ele já sabe, né? Pois bem. Bom, mas agora, nessa apresentação, já estou um pouco mais preocupado, porque o Valnei está aí, e o Valnei é um clique em cima da gente, né? No bom sentido. Bom, quando nós fizemos a pesquisa, nós vimos o seguinte, ficou para alguns componentes perceberem, verem o que eles iriam apresentar, e dentre aqueles itens das maiores dificuldades, do outro ali, nós coloquei a questão da origem do Estado. Foi um dos temas escolhidos, né? Só que, toda vez que a gente vai apresentar algo, vai levar algo, né? Eu me coloco no lugar do professor. Mesmo porque eu estive em sala de aula ainda esse ano, né? E aí, eu fico pensando, se eu levar alguma coisa assim muito sofisticada, né? Porque se alguém chegasse para mim com uma coisa muito sofisticada e falasse, olha, você vai ter que fazer isso, eu ia sair correndo. Porque até entrar na CRTE, eu ainda estava na fase da garaduja digital, né? Então, bem lento, assim, bem casadinho, né? E aos poucos, a gente vai melhorando. Eu não tenho medo de dizer que conheço pouco, né? Eu sei pouco de computação, sei. Mas eu teria vergonha de dizer que não quero aprender, certo? Eu posso não saber, mas eu quero aprender. Tanto é que isso para mim é tranquilo, né? Uma vez eu estava na sala dos professores e apareceu uma peste de um moleque olhando eu apanhando no computador. O moleque chegou a ele, não sabe computador, né? Eu ali parei, pensei, falei, moleque, você está vendo meu cabelinho branco aqui? Tô. Pois é, eu sou da época que computador era o seguinte, quando a gente chegava para o professor, eu tô com uma puta dor de barriga, né? Isso era um computador pra gente, né? Então, agora aos poucos, a gente vai aprendendo um pouquinho, né? E levando, né, passo a passo, uma coisa mais tranquila ao professor, né? Por isso que é bem simples, né, a colocação. Eu acho que aquela parte que está sumida ali, né, é um hiperlink, que poderia também ser feito num hipertexto, porque, não é nem precisa colocar, só para demonstrar mesmo, por causa do seguinte, lá em Maringá, tem algumas escolas que nós sugerimos, que elas têm condições, de comprar aquela plaquinha de vídeo, porque tem muitos computadores e estão colocados na sala, junto com a TV, com o vídeo, né? Então fazer uma salinha multimídia, né? E os diretores estão gostando, estão aderindo, estão fazendo, porque daí o que acontece? Eu posso montar uma aula, né, que não tem necessidade exatamente da internet, porque se eu não tenho hiperlink, eu posso fazer um hipertexto, né? Então você pode fazer o favor de ir passando? Então pode seguindo, né? Isso aí são mostrar para vocês um pouquinho do que está sendo colocado, pode seguir também? Passo a passo, porque foram as dificuldades que foram apresentadas dentro do GT, né? Então todos eles aí, vejam que não tem excesso de letras, né? Então um tamanho que o aluno possa estar lendo, pode seguir. Ele é feito no mesmo padrão, não é? Fundo claro, letras, então foi tudo pensado, certa metodologia. Faltam sites aí. Pode passar. Pois bem, um dos softwares que nós usamos, então, foi o Wikipedia, o Wiki, não sei. Cada um falou uma coisa. Eu não vou fazer essa conclusão aqui, mas eu gostaria só de ver qual foi o pronunciamento do Luiz. Naquelas, não sei se foi, você não está se aprofundando naquele conteúdo ali, porque de repente você está se sentindo, sei lá, inseguro, coagido, mas eu acho assim, eu estava comentando com os colegas aqui, ainda bem que apareceu alguém na CRTE para trabalhar esse conteúdo aqui com a gente, tá?
2 meses. Pois é, 2 meses de estudo. Chegou praticamente agora na CLT, já subiu como responsável de uma grande metrópole, né, vamos dizer assim, no Paraná, no sentido de CLT, não só CLT, enquanto uma cidade muito grande, né. E ele falou assim para mim, Neiva, não existe software de sociologia, como fazer, como trabalhar no PT e tudo mais. E daí a nossa conversa assim, eu não lembro bem ao certo por onde eu comecei assim a conversar com ele nesse sentido, mas só uma reflexão em relação ao como o CTE, à luz da teoria da sociologia, os mecanismos que nós estamos travando em termos de interação, de troca de informações por pessoas distribuídas, né, geograficamente no Estado, à luz da teoria da ciência da sociologia, iria nos ajudar muito a entender por que às vezes a gente não se entende, né? De repente. Então, é algo assim que eu gostaria que vocês entendessem a Cineima no sentido dessas interpelações que às vezes eu faço, no sentido às vezes até bastante rígido e tudo mais, mas não é por maldade, não é pessoal, mas em nenhum momento, mas não mesmo. Estou vendo o Luiz como representante da ciência de sociologia, que faz parte do nosso meio ainda bem. Eu até fico um pouco constrangida no sentido quando ele já começa falando que eu já sei, Cineima, que está faltando tal coisa, sabe? E na apresentação. Eu não quero que ninguém veja dessa forma, sabe? Eu sei que eu sou chata mesmo, eu sei que todas as vezes mesmo, quem trabalha comigo sabe disso, mas também eu quero ver fazer acontecer, assim como todo mundo. Eu também quero crescer enquanto pessoa, mas todo mundo sabe que eu quero que todo mundo cresça junto comigo, não quero ser única. Né? Eu sou assim, eu profissionalmente, pessoalmente, inclusive, eu sou desse jeito. Então, esse conteúdo que eu trouxe aqui merece um dia a gente fazer uma avalanche de chats, depois do nosso estado presencial aqui, e estudo de textos, e discutir mesmo. Uma novidade que a Beth nos trouxe ontem, que nós vamos ter 4 horas para discutir na jornada pedagógica com base em textos que nós vamos propor. Nós precisamos estar muito bem calcados no todo, não recortar só a tecnologia em si. No sentido sociológico, do avanço científico e tecnológico, tem que estar, tem que estar muito bem consciente, concebido em nós, para nós socializarmos isso. Então, nós estamos justamente nesse evento aqui, nos preparando para isso. Não só nos municiando de tecnologia, de uma apresentação que não falte informações, que seja bem clara, né? Para o ouvinte, que nós estamos no fundo aqui como ouvintes e tentando melhorar os nossos produtos, mas também no nosso discurso. Porque é muita responsabilidade. Pela primeira vez, de uma forma sistematizada, nós vamos ter um lugar na jornada pedagógica. Né? É uma conquista? É uma conquista. Que é por conta de todo esse nosso trabalho, de toda essa correria, que as CNTs carregaram caixas e trabalharam de madrugada no Estado, nesses eventos todos que fizeram trabalho, não menosprezando, mas que não, trabalho, por exemplo, que não era da função compatível, né, a um profissional de tecnologia da educação, sim. Só que é fruto de tudo isso. E nós todos vamos usufruir do fruto do nosso próprio trabalho. Daqui para frente, cada vez mais. E já está acontecendo isso. Eu só queria descontrair, por isso que eu brinquei com você, porque eu também fico tenso e eu acho que eu, dentro da coordenação, acho que eu fui um pouco muito sério, assim, dentro da
quando eu conversei com os componentes. Acho que é isso que afugentou um pouco, porque a grande maioria, pelo menos que compunha até o primeiro semestre, a equipe do GT de Sociologia era um pessoal pedagogo, né? Eu colocava lá no chat, né? Você tem que pegar os clássicos, tem que estudar em cima, não sei o quê. Aí o pessoal acho que acabou fugindo. Tanto é que aqui no Consciência de Curitiba, encontrei uma pessoa que fazia parte do GT. Ó, você tem que ir lá ver lá, não sei o quê. Não apareceu no que, você não foi lá tal. Quer dizer, a pessoa nem apareceu lá, sendo parte do integrante do GT, né? Mas, vamos lá. Então essa primeira parte foi um passo a passo, né? Nos links seria um certo aprofundamento, né? E depois, no grupo foi sugerido que a gente utilizasse, então, o Wiki, o Wiki, não sei como é que eu não pronuncia, né? Então, o Wikipedia, como são chamados. Então, o Wiki, pode passando aí, né? Aí foi colocando passo a passo, né? Já dentro dele, como se utilizar. E dentro do, pode passar, tá? Dentro dele vai estar o que? A escrita um pouco mais elaborada, né? Então, se na primeira parte a gente tinha uma escrita um pouco mais fracionada, não é? Aqui nós vamos ter então algo mais elaborado, algo que você pode, dentro aí da leitura, se aprofundar. Por que essa escrita aí? Porque como ela é colaborativa, todos do grupo e depois até os professores que participam, né, em sala de aula podem colaborar, corrigir, né, colocar suas opiniões, suas ideias dentro desse software, porque ele é colaborativo, né? Então está aberto a todos a ajudarem. Aqui, depois a Elis, que também agora faz parte do grupo de Sociologia, ela falou, a gente precisa de algo mais, né? Colocar alguma coisa onde as pessoas pudessem trabalhar essas questões da sociologia, né? Aí, fomos correndo pesquisar e a gente encontrou o Hot Potato, né? Aqui, o Rosa pode passar, porque ele é um tutorial, né? Ela só vai passar para mostrar, porque são 60 slides aí, então imagina. Tá passo a passo o que fazer, né? Como acessar, como construir os exercícios, né? Então tá tudo aqui. O passo a passo certinho de como fazer. Mas é um software do quê? Mas só uma das 6 ferramentas que você pegou, né? Uma só, porque... Ele tem mais 5, né? São mais 5. Eu peguei só a cruzadinha, depois tem outras. Eu peguei como exemplo, porque aqui o que foi frisado para nós é questão de método. Então eu estou colocando a primeira parte, aquele, né, PowerPoint, depois o Wikipedia. Agora estou colocando essa questão do Hot Potato, porque se alguém for pegar esse CD, bom, eu sei como fazer, eu sei como encontrá-lo. Nós mandamos um e-mail lá para o Canadá, porque ele é de lá, né? E diz que se é uma instituição pública, ele pode, né, ser utilizado. Mas é limitado, né? Tanto é que a cruzadinha é umas 8 casinhas. Depois lá em Curitiba eu descobri, aqui no Consciência Curitiba, eu descobri que no Excel também dá para fazer as cruzadinhas, né? Então tá vendo, ó, passo a passo, tudo em vermelho para destacar, porque a gente deu sangue para fazer isso aí, né? É simbólico. Então vocês vão ver, ó, tudo passo a passo, acho que também, se a pessoa for seguindo, se eu não errei na colocação dos slides, dá certinho, né? E aí depois nós vamos chegar à questão do método. Pode continuar, que é o exercício, né? Olha como ele aparece. Não trouxe para fazer, possivelmente eu ia errar. Então a questão do método. É aqui que eu acho que é a parte mais importante, que eu queria, assim, conversar um pouquinho, mostrar a minha preocupação, porque quando foi colocada essa questão do método, eu fiquei pensando, porque eu já faço as coisas, porque 20 anos de sala de aula já vai com um certo método, né? Já tem mais ou menos planejado isso na mente, né? Aí eu olhava para o computador olhava para mim, né? Nós ali pensando métodos. Aí me veio a preocupação. Será que só a tecnologia por si só, né, ela vai fazer com que a gente mude o paradigma da educação? A gente mude o comportamento do professor, aluno, enquanto ser de aprendizagem na sala de aula, né? Então, veja só, eu peguei o básico, né, naquele livro da Mizucani, e eu achei muito interessante, e colocar, como é que é uma aula tradicional, né? Volta um pouquinho. O que é aula tradicional? É o dispositivo, o verbalismo, o conteúdo, né, já pronto, a reprodução desse conteúdo, maiêutica, né, porque eu chego, pergunto,
você tem que responder para mim. Se você não responder qualquer, está errado, né? A relação professor-aluno, vertical, né? Eu sei, você não sabe. Então, essas são as características básicas da escola tradicional, né? Agora, eu chego na escola, eu apresento a tecnologia. Só que ela pode ser usada também de modo tradicional. Nós aqui estamos um tanto tradicionais, né? Eu estou falando, vocês estão ouvindo. A diferença é que não tem o giz e a lousa, né? Mas tem uma telinha um pouco mais moderna, né? No outro slide, é um exemplo para os alunos. Ó. Eu posso chegar, colocar esse texto e falar para os alunos, copiem, que é o que acontece, né? E depois vou passar 10 perguntinhas para eles responderem, e depois vou cobrar na prova. Ou seja, tem toda essa tecnologia aqui, eu estou usando ela de modo tradicional. Não é verdade? Eu falo isso por quê? Porque eu trabalhei esse ano numa escola, uma professora de uma determinada disciplina, chegava e pedia para o aluno ficar fazendo o quê? Em cima de um livro, resumo. Resumo. O ano inteiro. Para fazer resumo, é melhor colocar na lousa, né? Então, usou o livro de forma bem pobre, né? Aquela forma bem... ou porque a pessoa às vezes desconhece a matéria, né? Ou será por outros motivos, né? Então, esse é um exemplo. O próximo. Também, muitos exercícios que a gente faz dentro, né, da tecnologia, pode poder ver. Eu posso usar as cruzadinhas, posso usar preencher lacunas, eu posso associar frases. Eu posso, se eu só usar isso, o que vai acontecer? Eu vou cair nesse tipo de escola na behaviorista. Não é verdade? Olha só. Por quê? Ela propõe uma tecnologia de ensino. Nos anos 50, 70, aquelas máquinas de ensinar, né? A gente pode correr o risco de, se não orientar direito o nosso colega, cair nesse propósito também, né? Ela é instrução programada, né? Trabalho dirigido. Por quê? Eu vou reforçar comportamentos que eu quero ou tentar eliminar através desse método, né? Tirar alguns comportamentos. E o módulo instrucional, em pequenos textos. Aí você vai falar, mas você colocou aqueles slides do PowerPoint, aquele que primeiro coloquei, pequenos textos, coloquei. Você colocou exercício do hot potato, coloquei. Eu posso usar isso? Posso. Eu não posso fazer isso método direto. Porque veja só, vamos supor, você chega numa sala de aula, você tem alunos que têm pouca bagagem de leitura. Não adianta colocar um calhamaço lá de leitura que não vai ler. Então o que acontece? Nesse sentido, eu posso usar esse método aqui. Pequenas leituras, exercícios. Vê o exercício que eu coloquei na outra parte? Né? Olha só, esse é um tipo de exercício behaviorista. Ó. Você coloca embaixo e você já induz a resposta. Então, alunos que têm pouca defasagem, você pode utilizar esse método. Não o ano inteiro, né? Mas ele também pode ser utilizado dessa forma, certo? O aluno que tiver uma bagagem maior de leitura, por isso foi colocado dessa forma, né, nós usamos o Wikipedia, embora que é a sequência do assunto. Mas, em questão de método, foi assim. Né? A escola humanista. A escola humanista é do Neil, do Rogers, né? Os mais radicais dessa escola defendem o fim da escola. Quer dizer, eles se usaram da escola para defender o fim dela, né? E muitas das coisas que nós fazemos, às vezes, está ligado a ela, né? Então, estratégias técnicas, meio mídia, né? Conteúdos de fora, etc., tem pouca importância. O Neil falava que a coisa que tinha menos importância eram os livros. O Roger falava que a escola era uma coisa de pouco valor, supervalorizada. Certo? Então, veja só, o que eles querem? Então, até as questões. Provocar alunos para que tenham escolha própria, estimular a curiosidade, participar da construção do programa, né? Interação professor-aluno deve ser totalmente horizontal, né? Bonito isso daí, né? Bacana. Se não fossem questões como ideologia, luta pelo poder, maldade, seria perfeito essa questão do humanismo, né? Mas nem sempre dá para ser dessa forma, né? No próximo slide, um exemplo de exercício dessa questão do humanismo, né? Vamos supor que eu tenha a sorte de encontrar um aluno que ele gosta dessa parte política e ele quer entender a formação do Estado, né? Então, através desse exemplo, veja só, né? Ele vai poder pesquisar, eu posso indicar, né? Falar, vai lá no Wikipedia que tem. Ele por si só vai pesquisar por quê? Porque ele se interessou, certo? Então, ele vai buscar esse conteúdo onde o professor indicar, né?
A escola cognitivista, que foi o Piaget que deu o pontapé inicial, né? Com a sua psicologia genética, né? E depois, Emília Ferreira e outros, desenvolveram o método cognitivista, né? Que eu chamo de construtivismo, né? Se eu não estiver enganado. Ele é muito interessante porque o trabalho em grupo, olha só, o ambiente tem que ser desafiador, então teria que mudar a sala de aula tem que ser algo que instigasse o aluno, na verdade. Usa jogos, estratégias, regras, né? Vocês, educação física, sabem bem disso, né? Ensinar o que é uma regra, é ele aprender a se regrar. Acho que o jogo é tão importante nisso, na verdade. Incentivar o aluno a fazer a pesquisa, né? A experiência a ser feita pelo aluno e não o professor fazer para o aluno ver. Essa é a posição dele. E o respeito ao ritmo do aluno. Correto? Aí no outro slide, coloquei o exemplo de exercício, tá lá, que é uma das sugestões que eu coloquei lá no Wikipedia. Levar os alunos a conhecerem uma Câmara Municipal, por exemplo. Fazer trabalhos em grupo. Naqueles trabalhos em grupo, o professor orientar o que o aluno deve fazer e não ele fazer o trabalho pelo aluno. Então, são exemplos, né, dessa escola cognitivista. Uma das críticas a ela é que, às vezes, você tem que considerar o erro do aluno. Né? E hoje, de tanto a gente considerar o erro, eu não sei se é o problema de método ou o problema de aplicação do método, né? Nós temos o quê? Alunos errando até a faculdade. Né? No outro slide, a última escola que eu abordei, que são as principais aqui, a sociocultural do Paulo Freire. Né? E o Paulo Freire, dentro da sua concepção de educação, ele coloca, né, uso de situações vivenciais. Então, qual que é o método Paulo Freire? Primeira coisa, aprender a realidade do aluno. Conhecer muito da sua realidade. Quem é esse aluno, onde ele vive, o que ele faz, o que ele gosta, né, o que ele pensa da escola, o que ele pensa da sociedade, o que ele pensa da vida. Né? Aí, no caso meu, que é ensino médio, buscar o tema gerador. Na alfabetização, vocês vão buscar a palavra geradora. Né? Aqui não, aqui é o tema gerador. O método consiste em diálogo e praxis. Diálogo, né? Conversa entre dois, né? Saber ouvir, saber falar. Saber falar, saber ouvir, né? E a praxis? A praxis é você transformar a sua ação, né? Como ele dizia, não no verbalismo, você apenas falar e não agir. Então eu chego na escola, nós vamos mostrar CRTE, o uso do computador, vocês usam a máquina, usam a ferramenta, viram as costas e não acontece nada. O verbalismo, né? Ou então, como ele diz, a pessoa que só atua sem refletir sobre a sua atuação. Então, nós pegamos, vamos colocar as tecnologias, vamos usar a torta direita e não vamos refletir sobre ela, chamado ativismo. Então a praxis é isso, uma ação que busca pelo menos consciência, né? Você ter atitude e consciência. Aliás, é um exemplo que a gente pode usar dos nossos conscientes. Eu vi tanta casa ecológica, em todos os conscientes que eu fui, né? A Sirene está em todos, eu fui também. E aí eu fiquei pensando, veja só, o que seria a praxis? Bom, os alunos viram, professores viram, diretores viram, eu vi casa ecológica, interessante, bastante. Então por que a gente não chega dentro das condições possíveis, não estou divagando não, chega para o diretor, põe um galho aqui nessa tua telha aqui da escola, né? Pega um latão, uma caixa d'água velha, enche de água e fala para o pessoal pegar, lavar o pátio da escola, o cantinho, sei lá o quê, com essa água da chuva, né? Então é isso que o Paulo Freire propõe, né? O ir e voltar, a prática. Então que não adianta a gente ter os consciência bonita e isso não voltar para a comunidade, não voltar para a escola, né? Então é essa atitude de Paulo Freire que a gente precisa, né? Partir da realidade, aqui eu coloquei no começo, conhecer o que é o aluno, né? E o Paulo Freire também diz que os trabalhos têm que ser bastante em grupos, certo? No próximo slide, coloquei um exemplo aqui. Olha só, tema gerador. Os alunos estão discutindo, ó, bem sábado, né? Olha que beleza, né? O assunto do momento é de muitos alunos. Não é? Então, o que fazer? Olha só, um assunto com muitos alunos. Então, o professor aproveita, não é, esse interesse desses alunos em alguma coisa, no caso é nesse salão, conversa com esses alunos, né, vê o que eles pensam, o que eles acham, e a partir daí propõe, o professor pode propor, né, aos alunos que eles, em grupo, pesquisem. Né? E aí, nessa pesquisa,
Ele fornece o material, que é o outro slide. Olha só, esse último slide aqui, 5 minutinhos faltando. Nesse último slide, tem algo que coloca aí, que o Raimundo fala que nós brasileiros, né, somos tratados como súditos e não como cidadãos. Então, é um dos motivos que explicam, né, essa questão de mensalão, de corrupção e etc. Né? Pois bem, é isso que eu tinha que trazer a vocês, colegas, né, para a gente refletir um pouquinho sobre cada método, né, para que quando a gente chegue aos nossos colegas professores, a gente já chegue refletido, pensado, e quem sabe, né, a gente viajando um pouco, tentar mudar esse paradigma da escola. Obrigado, colegas. Só esqueci de falar que tem uma reportagem na Folha de São Paulo, dia 24. Metade dos brasileiros com mais de 10 anos nunca usaram computador. Né? Tá aqui para o pessoal quiser ver. Bom, tá bacana, você pergunta. Bom, agora podemos começar com ciências de hoje. Agora não quer mais. Oi? Ah, desculpe, alguém? Quer que eu pare você já for? Ele até falou de você, você não vai falar nada? Nada. Depois... Não vai dançar. Não, eu sei que ele vai brigar do conteúdo, mas aqui o importante é o método. Depois precisa corrigir algumas coisas. Aqui, na verdade, acho que eu sou prejudicado, porque o Luiz já me apresentou e a gente já até conversou sobre umas coisas, comentários. Então, a CAD aí, apenas a questão de alguns conceitos de alinhamento. Penso até, eu propôs ideias, até, ele me deu algumas outras ideias, eu estou trabalhando exatamente esse tema, né, na minha escola. A gente fez uma prova, a gente tem que fugir um pouco daquele que chegou mais cedo lá no Brasil. Então, pelo privilégio, o que eu posso falar é o seguinte, é dar os parabéns, né, na questão da construção. E ele colocou assim com muita propriedade, uma discussão que a gente precisa. Então, nas nossas escolas, é muito fácil, né, todo mundo que passa a licenciatura, passa por todos esses conhecimentos. Aí, na hora que entra em sala de aula, aceita o jogo da escola. Por quê? Quer ser aceito no grupo, aceita o jogo da escola. Então, ele nunca diz assim, não. Né? Então, esse aceitar o jogo da escola, não vai sempre foi assim. Né? Então, a minha briga com a APP é que eu não vou mais discutir salário. Não. Na hora que a gente precisar fazer uma greve, uma questão pedagógica, vocês vão ver que eu estou liderando essa greve. Então, me discutir o seguinte, olha, eu sou professor, vejo várias dificuldades, eu tenho que começar por aqui. Enquanto os nossos professores estiverem fazendo greve, aí não tem a sua reivindicação, a questão sociológica. Então, a professora estava queimada, cheia de crime, porque estava lá e a gente já bateu, aí veio, suspendeu 6 alunos, corrigiu prova, botou gente para recuperação, quer dizer, descarregou toda a sua raiva no aluno. Então, que tipo de liderança é essa? Então, ele citou Paulo Freire, eu acho que é por aí que a gente tem, as ideias dele não morreram. Né? E todos têm o mais conservador dos educadores, que é o mal do próprio aluno da sociedade. Ele apenas vê de uma ótica diferente. Então, eu acredito que esse crescimento precisa. E essa volta, né, de olhar as escolas, o que a gente faz no tempo do comportamento, é aceitar as regras do povo, né? É uma discussão aí, tem um pessoal que diz que a educação física é só jogar bolinha. Eu discuti bem. Como me colocaram na última portal da área da educação física, eu me vi como professor de educação física. Não, e mesmo que seja para jogar bolinha, pessoal, Tem que ter o uma clientela em uma situação social muito difícil na periferia civil, de violência, se ele soubesse jogar essa bolinha, né? Sobre a escola nós temos 6 comunidades diferentes, que a gente traduz isso provavelmente, são 6 grandes diferentes, que juntam-se, moram no mesmo momento. Se o professor pegar essa bolinha e souber trabalhar, e o professor lá fez uma pesquisa linda, uma relação
fazer de conta que ela não existe, não vai levar a grande perigo. Então, quando a gente apresenta a teoria, na hora que você fala assim, também é nossa responsabilidade. A primeira coisa é essa, não aceitar o existe. Se a gente não aceita em termos de princípio, não pode aceitar em termos de prática. Né? Se a gente se posiciona, todos nós somos profissionais, a gente começa a aumentar o principal. Né? E eu até tinha perguntado lá, tinha feito, eu tinha muita curiosidade, né? Porque eu sou assim um pouco. Toda a minha especialização, meu PhD em informática, já passou a ligar o botão, né? Estou bem avançado no negócio aqui. Só fazer pesquisa, não tem aquele problema de cópia e tudo mais. E a gente precisa exatamente de umas ferramentas para auxiliar essa situação. Eu achei interessante, eu falou, usava, não. Eu cheguei lá, eu faço, não. Pego o papel quadriculado, depois faço o Word, e tem métodos mais rápidos, mais práticos para fazer. Incentivo, porque muita gente não faz, porque é complicado, tem que associar, buscar, ler muito, achar as palavras para encaixar, para não ficar aquela coisa cheia de troço preto, né? Eu faço quase como se fosse aquela cruzada quase 100% sem nada, né? Eu coloco tudo para vou buscando, eu não preciso. Aí tem que falar com o seu português, tem que falar com o seu português. Vai buscar, eu acho que aí que o trabalho fica mais interdisciplinar. Então eu tenho mais elogiado. Agora, a gente quer ver uma situação também. A questão da nossa página, né? Que a gente precisava também ter uma colaboração aí. Está assim, né? Nos mandou aqui. A gente vai ter um condicionamento de tráfego lá na Celepar. E eu acho que a gente deveria fazer isso mesmo, condicionar. Porque eu acho que muita coisa que está acontecendo, em desinformação, um negócio perdido ali, um fórum lá, é por causa que está difícil essa nossa vida. E nós, os professores. Então, na hora que tiver a página, tiver uma referência mais direta, e-mail, não acesso, deleta aquilo que nem tem o conteúdo, eu não fico com e-mail direto. Então, a gente precisa da página e eu tenho um trabalho efetivo, aí, eu acho aí que tem um trabalho político, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sou egresso que eu percebi, né? Sou comunista. Então, tem que ter um trabalho de base, de situação, como nós tivemos na ditadura. Como fazer o trabalho dele, preocupado. Tirar da cabeça do jovem, né, que o jovem queria ir para a arma, queria fazer a luta armada, e a gente queria que o pessoal estudasse e convencesse o colega que o jovem é importante. O Brasil tem uma característica diferente, é a mesma coisa nós temos que chegar, convencer alguém na escola, tem que ter uma pessoa na escola que veja a tecnologia, como foi colocado lá no local, lá no começo, veja a tecnologia de um modo diferente. A Cineira colocou, vocês colocaram a questão dos jogos, a palavra, cara, aí a gente já tem um pensamento conservador na escola. Há uma pecha que o jogo é que nem a questão da bolinha. Se todo mundo jogasse e soubesse jogar, a gente não precisa mais nada, porque a gente joga muito tempo. Não tem nenhum educador que não fala que a própria cognição, a apropriação da cognição, é como se fosse um jogo. Apenas quando você se dá prazer, que você então, escolar afirmativo. Não, só uma pessoa depois, eu não tenho conhecia que tinha um mecanismo que dava prazer e aprendia. Então, eu acho que funciona muito bem. Agora, não dessa pessoa na escola, porque está muito difícil. Às vezes, eu vejo para minha própria escola, eles conhecem o computador, todo mundo conhece o computador. Todo mundo conhece o que? Cantina, comunidade, escola. E a maioria, quase 100%, consultar o seu contra-chefe. Não tem acesso aos objetos? Não, o ambiente não tem. Quando você fala, não, é que a minha casa é esse caso. E. Não, mas só na hora, não, mas ele demora muito. Né? Só que a nossa escola tem um computador para todos os professores. Ligado na internet. Só queria lembrar uma coisa, que já que nós trabalhamos também com diretores e pedagogos, eu muitas vezes quis sair da sala e não pude. A direção não deixava, né?
queria repetir uma fala que o Rony começou e não adianta. A área de humanas a gente tem muito essa tendência, né? Eu acho assim, até por uma experiência que eu tive agora recentemente na minha defesa, eu sou apaixonada por história. E eu acho que eu consegui passar isso quando eu fiz a minha defesa do mestrado. E eu achei uma fala muito interessante do reitor, quando ele disse assim para mim: minha filha, eu aprendi a valorizar a história depois de velha. Eu aprendi a ver como a área de humanas é importante para a formação do cidadão. E hoje eu estou estudando história. E aí ele divagou comigo, assim, contou, sabe, aquela paixão. Ele é da área de engenharias. E ele falou que tudo muito estanque, ele conhece muito bem a técnica, mas ele não conhece o que constrói isso. Então eu achei assim, super interessante quando você pôs ali a importância lá na escola, né, de se posicionar enquanto professores, né. Eu acho que as disciplinas de sociologia, filosofia, história, a própria geografia, elas têm uma característica muito forte de trazer isso, trabalhar o crítico, né? Fazer com que o jovem realmente desenvolva isso, para que essa sociedade melhore. E voltando também à questão da qualidade, que você colocou, a briga em termos de APP, coincidentemente, lá em Portugal, os professores estão fazendo discussões justamente com a qualidade de ensino. E a tática que eles usaram lá, eu achei muito interessante. Eles colocaram, tipo outdoors, eu fiquei mais na região de Lisboa, mas tinham outdoors em vários pontos estratégicos da cidade, que qualquer um passageria, pela qualidade de ensino. Aí chamou a atenção nossa e nós vamos perguntar, porque o que é que eles estavam, o que era essa qualidade? Não era em termos de salário, porque eles ganham 3 vezes mais que nós, e o mínimo de aulas é 1/3 do que nós damos, né, de aula pelo salário que eles ganham. Então, realmente, em salário eles até estão relativamente bem. Mas é justamente a discussão na qualidade da visão do método dentro da escola, como se trabalha o conteúdo dentro da escola. Tanto que daí nos chamou a atenção e a gente queria conhecer a Escola da Ponte, que eu acho que muitos de vocês devem ter ouvido falar. E não descobrimos